no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o tempo de digestão das coisas. Eu recebo muitas perguntas sobre isso é muito legal da gente entender para saber como o nosso corpo funciona e como ele digere melhor ou pior os alimentos. E isso pode mandar na dieta que você está fazendo para você também. Espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harmel. Nesse canal aqui tem playlist que chama Me Conta Nutri, vou deixar aqui nos cards, vocês podem ir lá conferir. E tem informações do box de descrição aqui sobre as minhas consultas online, tanto informação sobre a consulta, tanto quanto o agendamento também. E vamos falar sobre tempo de digestão das coisas, tá? Por que isso é tão importante da gente entender? Eu gosto muito de explicar isso durante as consultas dos pacientes, porque eu vou te dar um exemplo. A gente tem 3 grupos de macronutrientes: os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Os carboidratos é tudo que for fonte de energia. Então, assim, pão, macarrão, batata, aipim, o próprio fruta é um carboidrato também, os doces são carboidratos, enfim. Aí nós temos as proteínas, né, que são as carnes, os ovos, o leite é uma fonte de proteína, os feijões também são fontes de proteína vegetal. E as gorduras a gente sabe, né, tem gordura nos alimentos de origem animal, tipo gordura da carne, mas tem também manteiga, óleo, azeite de oliva, castanhas, abacate. Lembrando que todos os alimentos, eles basicamente têm os 3 grupos, eles têm só em proporções diferentes. Então por isso que a gente fala, não é que o arroz é carboidrato, mas ele é fonte de carboidrato. Porque o arroz também tem gordura e também tem proteína. Só que em menores proporções, tá? Só pra vocês entenderem. Mas por que isso é importante a gente falar? Porque se você tomar um café da manhã com uma banana, que é uma fonte de carboidrato, ela vai ser digerida em 20 a 40 minutos. Por quê? Porque os carboidratos, normalmente, eles são digeridos em torno de 20 a 40 minutos. Quando eles são integrais, eles demoram um pouquinho mais para ser digeridos. Tem alguns estudos que demonstram até 1 hora. Mas é o máximo. Acabou por ali. Quanto mais simples o carboidrato, mais rápido ele vai ser digerido. Então, um pão branco normal. Então, por exemplo, um pão branco normal com geleia, você digere em 20 minutos. Você comeu, digeriu. Aí você comeria outro, digeriu. Comeria outro, digeriu. Comeria outro, digeriu. Por isso que a gente pede pro paciente controlar carboidrato quando ele tá comendo. Tem busca de perda de peso, porque o carboidrato, ele digere muito rápido. Então, você comeu, digeriu, você comeria de novo. E daí você pode passar o dia inteiro comendo carboidrato a cada 20 minutos. Quando a gente fala de proteína, a digestão é de 3 a 6 horas. Tem alguns estudos que mostram até 9, mas a média é de 3 a 6. Então, se esse pão do café da manhã você colocar ovo, o pão seria digerido em 20, mas o ovo é mais umas 6 horas, vamos botar aí. Então, a gente já tem uma refeição de 6 horas de digestão. Nutri, mas se não for 6, foi 3. Poxa, são 3 horas de digestão, né? Já pode, depois de 3 horas, comer outro pão com ovo, não depois de 20 minutos. E se a gente colocar umas castanhas ou um pão com ovo e abacate, fazer um avocado toast, aí, meus queridos, aí você pode botar várias horas aí de digestão até terminar, porque o abacate é fonte de gordura. As gorduras são as que mais demoram para digerir, tá? São de 6 a 8 horas, né? Igual eu falei, a proteína alguns dizem que é mais, mas assim, normalmente a gordura é o que mais demora para digerir, 6 a 8 horas ou até 10, vamos botar assim. Então vocês entendem como as coisas têm tempos diferentes de ser digerido? Então, por isso que a gente tem que controlar o carboidrato que a gente vai usar. E quando a gente coloca o carboidrato, a gente coloca uma fonte de proteína ou de gordura junto. E que o lindo, maravilhoso, perfeito é quando a gente tem os 3 junto. Por isso que a refeição do almoço é linda. Porque além disso, ela tem as frutas, né? Além disso, o almoço ele tem vegetais, né? Então, ele tem mais coisa aí junto no processo. Mas quanto mais complexa a refeição, melhor a tua digestão, tá? E mais tempo de digestão a gente tem. Por que o tempo de digestão é tão importante? Quanto mais tempo de digestão a gente tem, menos fome a gente vai ter. Porque o teu estômago ele só vai pedir a próxima comida quando ele esvaziar a anterior. Tô falando de perda de peso aí, tá? E por isso, que quando o paciente quer ganhar peso, eu não coloco muita fonte de gordura. Nutri, mas você vai pensar, a gordura não é o que tem mais caloria por grama? É, mas ela estufa demais. A gordura ela tem uma digestão muito lenta. Quando você está falando em perda de peso, até isso a gente pode usar a nosso favor. Mas quando a gente está falando de ganho de peso, o paciente não consegue comer a próxima refeição porque ele está digerindo a anterior. Então, a gente tem que cuidar em todos os lados que for fazer. Por isso que é importante entender o tempo de digestão. Um outro assunto legal é que foi feito um estudo uma vez que pegaram 3 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas eles pegaram e colocaram arroz, galinha e legumes e batata. E a pessoa comeu o pratinho, assim, né? Tipo, legumes, batata, arroz e frango. Igual uma refeição.
Aí o outro grupo, eles fizeram a mesma coisa, mas fizeram uma canja. Botaram isso tudo numa panela com água e ferveram. E a pessoa comeu. E o terceiro grupo fez a mesma canja, mas liquidificou, bateu, ficou no processador lá e deu o creme pra pessoa consumir. Sabe qual deles demorou mais tempo pra sair do estômago? Esse estudo foi feito com ultrassonografia, tá? Pra ver o tempo da comida no estômago. O que mais demorou pra sair foi o último, com tudo liquidificado. Porque o nosso estômago ele não tá acostumado a comer tudo misturado. Pro nosso estômago a gente come uma coisa de cada vez. Então ele, tipo, recebia aquela massa de todas as coisas, ele jogava uma coisa pra cada lado, assim, ó. Tipo, joga o frango pra cá, joga o arroz pra lá, joga a batata pra cá. Ele tentava separar. E esse movimento de tentar separar que o estômago fazia, demorava mais a digestão. Então tem alguns pacientes que, quando eles têm muita fome na janta, eu boto sopa, creme batido, sopa batida. Porque daí demora tanto pra digerir ali, que quando termina de digerir, ele já não tem mais fome. Sabe? Então, tipo, já foi dormir, enfim, passou o processo de digestão. Então, agora, quando o paciente tem muita dificuldade de digerir na hora da janta e ele não consegue dormir com a barriga ali fazendo digestão ainda, aí é uma péssima escolha. Por isso que a gente tem que avaliar cada caso um caso. Mas esse vídeo foi só informativo, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até mais. Tchau!